Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a aula de número 3 do nosso curso de Direito do Consumidor para você que vai prestar o exame de ordem para algum concurso de nível médio e para algumas provas de nível superior. A gente vai postar uma aula todo dia e vai enfrentar do artigo 1º até o último artigo do CDC, de forma que seja mais do que suficiente para você passar nessas provas. Hoje a gente vai tratar dos direitos básicos do consumidor, que estão lá no artigo 6º do CDC, e na verdade esses direitos eles são básicos, mas eles são um verdadeiro índice, um verdadeiro sumário para todos os demais direitos do CDC. E logo no inciso 1, a gente vê um direito à proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor, que na verdade é um verdadeiro dever de segurança que o código coloca para o fornecedor e garante ao consumidor para que o consumidor ele não seja exposto a nenhum tipo de risco nesses bens jurídicos, que o código entende que são os bens jurídicos mais importantes do consumidor, porque eles resultam da própria dignidade da pessoa humana, a vida, a saúde e a segurança. Prosseguindo, lá no inciso 2, ele garante ao consumidor um direito à educação sobre o consumo adequado de produtos e serviços. Quando o código fala que o consumidor ele tem um direito à educação sobre o consumo adequado, o Código de Defesa está trazendo uma obrigação que é para o próprio Estado, que é para o próprio poder público de prestar uma educação formal, ou seja, no ensino fundamental e no ensino médio sobre um consumo adequado, um consumo que não seja impossível, e também traz um dever de educação informal, que é aquela educação que é prestada pelos órgãos de comunicação, pela publicidade em geral, sobre um consumo adequado. Essa informação sobre o consumo adequado, a educação sobre o consumo adequado, ela busca garantir uma liberdade de escolha mais adequada, uma liberdade de escolha na qual o consumidor não age impulsivamente e também assegurar uma igualdade nas contratações, porque quanto melhor for a informação, você vai ter uma relação contratual mais equilibrada, mais justa. Prosseguindo, lá no inciso 3, a gente vai ver que é um direito básico do consumidor o direito à informação. E o código ele explica que tipo de informação que o fornecedor tem que prestar, que é uma informação que seja adequada e clara sobre os produtos e serviços. A falta da informação é um dos maiores elementos que desequilibram uma relação contratual, porque a gente sabe que as técnicas de marketing, os contratos que hoje são padronizados, a quantidade de informação em si que o consumidor é submetido todos os dias cria um verdadeiro desequilíbrio que atrapalha nesse processo de decisão de contratar ou de não contratar. E esse princípio ao direito à informação adequada e clara, ele diz, o código, que ele se dá pela informação sobre a quantidade, sobre as características do produto ou do serviço, sobre a sua composição, sobre a qualidade, até sobre os tributos que incidem e sobre o preço. Dois exemplos clássicos que a gente tem para explicar esse direito à informação. O primeiro está lá no artigo 30 do CDC, que ele fala que toda informação publicitária que seja exposta ao consumidor, ainda que ela não conste expressamente do contrato, ou seja, que ela conste só da propaganda inicial que é feita para o consumidor, essa informação ela vai integrar o contrato em benefício do consumidor, porque a boa-fé que se espera, a informação clara e adequada, ela prevalece em relação ao contrato escrito. E o segundo exemplo, quando o código fala que o fornecedor tem que informar sobre a composição e a qualidade do produto, traz a obrigação dos fornecedores informarem quando um produto contém glúten. E não só isso, a jurisprudência já diz que o fornecedor ele tem que trazer informação de que contém glúten e de que isso pode fazer mal para algumas pessoas que possuam determinados tipos de doenças ou intolerâncias. O inciso 4, que é o último que a gente vai analisar no dia de hoje, ele vai trazer uma proteção contra a publicidade abusiva e enganosa e práticas abusivas em geral. O código ele traz os dois conceitos da publicidade abusiva e da publicidade enganosa, mas esse não é um rol fechado, porque o código ele busca garantir a boa-fé, o equilíbrio, uma relação contratual justa. Então, esses conceitos eles não se esgotam em si só. O código ele pretende trazer uma harmonia e evitar qualquer tipo de abuso nas relações contratuais. Toda vez que você se deparar com uma situação em que haja um evidente desequilíbrio, que o fornecedor haja de modo discriminatório, incitando a violência ou agindo com falsidade, ainda que por omissão, você vai ter o direito ao consumidor à reparação dessa situação. E na verdade agora sim é o último inciso que a gente vai tratar hoje, que é o inciso 5,
que ele vai tratar do direito à modificação e à revisão das cláusulas contratuais. Esse é o direito, como a gente já disse, que é um direito à modificação e à revisão do próprio contrato, sempre que houver um desequilíbrio em prejuízo do consumidor. Então, esse direito ele é chamado da teoria da base objetiva do contrato. Quer dizer que toda vez que se tiver um contrato de consumo em que a sua base objetiva ela for quebrada, ou seja, em que houver uma onerosidade, que houver um prejuízo excessivo para o consumidor ele vai ter direito, primeiro, à revisão desse contrato. O Código pretende manter esse negócio jurídico ativo e prefere que o contrato ele seja apenas revisto, consertado, reparado onde haja um prejuízo ou uma onerosidade para o consumidor. E se isso não for possível, essa revisão do contrato, aí sim se procede para uma resolução do contrato, para um término dessa relação contratual. É importante a gente lembrar que essa teoria da base objetiva ela garante para o consumidor uma revisão contratual muito mais simples que a teoria da imprevisão, que é lá do Código Civil. Porque o Código Civil, para permitir uma revisão contratual ou eventualmente uma resolução contratual, ele vai exigir que de um lado se tenha uma onerosidade excessiva para uma parte, mas a outra parte tem que necessariamente ter uma vantagem excessiva. E isso não se exige no CDC. O CDC se contenta que o consumidor esteja, por um fato posterior, em uma situação de extrema desvantagem que ele não tinha no momento da contratação. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente vai prosseguir com esse artigo 6º, vai explicar o artigo 7º, que são artigos também extremamente relevantes e recorrentes em prova. Manda uma mensagem no privado, deixa um comentário com alguma dúvida, se algo não ficou claro, que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês, e passe esse vídeo para algum amigo que vai ser ajudado. Valeu!